Olá, olá meninos e meninas do 7º ano, e aí, tudo bem? Vamos então à nossa aula de língua portuguesa, sou o professor Wesley, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre os elementos da narrativa, certo? Nós estudamos todos os elementos, né? Nos concentramos mais no tempo da narrativa, então vamos lá, vamos resolver alguns exercícios aqui, beleza? Temos a questão 1. A narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, se faz em primeira pessoa. Portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho, seria, pois, correto dizer que ela apresenta... Olha só, o ponto de vista aqui é da personagem Bentinho, por isso que é em primeira pessoa, certo? Bom, o que nós queremos então aqui? Logicamente, nós vamos avaliar, né, que seria correto, então, dizer sobre essa narrativa estas declarações aqui, nas alternativas A, B, C, D e E, certo? Então, vamos lá, vamos avaliar cada uma delas. Temos aqui em A, fiel aos fatos e perfeitamente adequado à realidade. Bom, você pode se perguntar, mas professor, como é que nós vamos saber se não lemos ainda este livro? Então eu incentivo a que leiam. Mas a questão é que sem ler vocês podem responder pelos conhecimentos que vocês adquiriram estudando os elementos da narrativa. Certo? Por quê? Olha só, a letra A, a alternativa A, ela vem então trazendo aí fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade. Será que a narrativa está realmente adequada à realidade? Fiel aos fatos? De forma nenhuma. Por quê? Porque a narrativa é em primeira pessoa. Se você se concentrar somente aqui nas alternativas, esquecer do comando e não relembrar as características de cada elemento da narrativa, você realmente não conseguirá responder a esses questionamentos, tá bom? Então, se a narrativa se faz em primeira pessoa, você vai ter, então, o ponto de vista desta pessoa, e não a realidade em si, e não os fatos, né, adequados à realidade. Então, não é a A, certo? Nós aqui temos o questionamento. Seria, pois, correto dizer que ela, esta narrativa, se apresenta fiel aos fatos, adequada à realidade? De forma alguma, porque é uma impressão pessoal. B, viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador? Exatamente. Por quê? É justamente o que nós estávamos conversando. É a perspectiva do narrador. É, então, as suas impressões pessoais, e a narrativa está viciada por essas ideias, a forma em que ele vê o mundo, certo? Ou seja, aquela pessoa específica. Na história, ele então deduz várias situações que o leitor, tá, que não tem essas impressões, muitas vezes vai questionar. Então você duvida do próprio, no caso, narrador em primeira pessoa, tá? Vamos aqui para C. Perturbada pela interferência de Capitu que acaba por guiar o narrador? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque o narrador não é guiado por Capitu, que é uma das personagens, tá? Ou seja, a mulher dele. Então, na verdade, é bem o contrário. Ele tem ideias que muitas vezes vão questionar o comportamento de Capitu, né, a forma em que ela, então, se porta perante a família. Certo? Então, não é isso aqui. A D, isenta de quaisquer formas de interferência, pois visa a verdade, é uma impressão pessoal. Não tem, muitas vezes, verdade naquilo que a pessoa, então, sente. Ou seja, ela tem a visão do mundo conforme a vivência dela, a construção dela como ser. Certo? Então, nós temos de tomar cuidado também no dia a dia com as argumentações das pessoas, porque são, na verdade, construções provindas de experiências que a pessoa teve na vida, que muitas vezes não vai contemplar
todos os, vamos dizer assim, âmbitos da nossa vida social, tá? Se eu for, por exemplo, impor o que eu penso a vocês, eu garanto que muitos de vocês serão, então, prejudicados, porque eu penso diferente de vocês, tá? Então, indecisa entre o relato dos fatos e a possibilidade de ordená-los? Não, porque não há fatos, há ideias pessoais, tá? Então, a letra B. Está aqui a resposta. Viram que a resposta pode vir da leitura, do estudo dos elementos da narrativa e não especificamente de se ler o livro em questão? Imagine se vocês vão fazer uma prova e é sobre, então, os elementos da narrativa. E, porventura, a pessoa que vai fazer a prova, produzir a prova, né, ele, então, pensa em produzir uma questão com base em um livro. Será que você vai ter de ler todos os livros para que você possa responder a essas questões? Não, porque o assunto do questionamento são os elementos da narrativa e não a leitura específica do livro. Tá bom? Agora temos aqui 2. Considere o texto. O incidente que se vai narrar e de que Antares foi teatro na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963, olha só, tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e, principalmente, das personagens principais. Deixe-me corrigir isso aqui, tá? Não foi digitado por mim, era uma questão de concurso, infelizmente, né? Bem como da comparsaria dessa drama talvez inédito nos anéis da espécie humana. Então, assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima. O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. Olha só. Bom, será que é isso? Não é não, porque ele está querendo simplesmente se ater aos fatos, certo? Ele vai narrar o que aconteceu, tá, neste local, com seus habitantes, né, em uma situação específica. Então, continuando, temos aqui a B. É um narrador introspectivo que relata experiências que aconteceram no passado. Em 1963, essa não é a intenção, de se criar uma história, né, de trabalhar, então, uma história em que você vai criar vários sentidos para ela. Na verdade, a intenção é passar aquilo que realmente aconteceu naquele momento. Tá? C. Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y em tal lugar ou tal hora. Exatamente essa C. Tá bom? Vamos então colocar aqui a resposta. E vamos conversar um pouquinho sobre o porquê, tá? Está aqui a letra C. Então ele não é introspectivo, ele não tem a intenção de criar fatos e ressignificá-los, de trazer então as suas impressões pessoais, de trazer talvez uma linguagem e ideias mais, vamos dizer assim, interessantes à leitura. Não é essa a intenção. A intenção é realmente relatar um fato, assim como um espectador, um jornalista faz, né? Logicamente que há vários níveis no que tange ao jornalismo. Aquele jornalismo que omite opinião e aquele que tenta se ater ao fato, ou aqueles que dizem que se atêm ao fato, mas apresentam o fato com certa interferência de opinião. Cuidado com isso também, não é? Porque muitas vezes as pessoas, né, os jornalistas, vão acabar criando certas impressões em vocês sem que vocês percebam, achando que o fato simples e puro está sendo passado, tá? Cuidado com isso, com a imprensa, neste quesito especial. Beleza. Então, vamos analisar então aqui a questão. Observe que ele simplesmente vai dizer o que aconteceu nesta situação específica. Ele mesmo
que diz que a intenção é passar de forma imparcial, tá, o que ocorreu lá neste cenário, no palco, tá, com as personagens principais, né, trazendo então o que ocorreu neste ato específico aqui, que foi então narrado. Tá? Vamos para D. Fala de maneira exemplar ao leitor, porque considera sua visão a mais correta. Não é essa a intenção. Tá? De, por exemplo, expressar uma opinião porque ele acha que a dele é a correta. Não. Ele simplesmente quer narrar algo que aconteceu tentando se ater aos fatos. É como se fosse o que nós chamamos de paráfrase. Você vai usar as suas palavras para, então, repassar algo que aconteceu, ou então, por exemplo, algum tipo de argumentação, mas você não pode se distanciar daquilo que aconteceu. Você não pode criar novas ideias, novas impressões, tá? Você tem que simplesmente se ater, né, se basear nos fatos e não fugir deles. A única diferença é que você vai usar as suas palavras, certo? Bom, vamos lá para E. É um narrador neutro que não deixa o leitor perceber sua presença. Olha, ele é neutro até certo sentido, mas não que ele deixa, né, com que a sua presença seja então afastada, tá? Ele deixa bem claro que é sua presença, né? O incidente que se vai narrar, a de que Antares foi teatro na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963, tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Olha só, melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente das personagens, bem como da comparsaria dessa trama talvez inédito nos anéis da espécie humana. Observe que ele está ali na história, você observa que a presença dele é marcante, tá? Não é como, por exemplo, uma narração do que ocorreu. No dia 13 de dezembro do ano de 1963, aconteceu tal situação em Antares. Não é bem essa a intenção, tá? Ele realmente participa da história. Certinho? Então, vamos aqui para a questão 3. E temos, com base no texto abaixo, aí nós vamos então ler o texto, né? Indique a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi interposto no episódio. Beleza? Temos aqui então no caso, narrativa, o texto, né? Narrativa não, o texto. Na verdade é uma narrativa mesmo. Vamos lá. Nós temos então o seguinte: por que não quis pagar uma garrafa de cerveja? Pedro da Silva, pedreiro, de 30 anos, residente na rua Xavier, 25, Penha, matou ontem, em Vigário Geral, o seu colega Joaquim de Oliveira. Observe o que aconteceu, né? O que a narrativa então passa a você. Temos então, olha só, com base no texto, aí você tem de ler novamente o comando da questão. Com base no texto abaixo, indique a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi interposto no episódio. Então, nós queremos aquela, né, parte, aquele elemento que não foi interposto na narrativa. Será que é o lugar? Será que é a época? Será que são as personagens? O fato? Ou será que foi o modo em que ocorreu, então, este acontecido, né? Vamos lá. Será que é lugar? Vamos procurar. Residente na rua Xavier Penha. Matou, olha só, em Vigário Geral, tá? É uma localidade. Então, temos o lugar. Nós queremos um elemento que não foi mencionado na questão aí. Beleza? Ou seja, na narrativa. Temos o lugar. A época, 25, tá? Como é uma narrativa que então trata de um acontecido, por exemplo, no dia, na semana, o jornal aqui então trouxe o dia. Então, sim, né? Ele é residente na rua Xavier, 25. Nós temos aqui então, olha só, a ideia de que, porque não quis pagar uma garrafa de cerveja, Pedro
da Silva, de 30 anos, residente, ela só matou ontem. Na verdade, aqui que está a data, tá? Desculpem, eu errei. 25 aqui é a idade do cidadão. Beleza? Idade, neste caso aí. Tá, vamos lá então. Temos aqui a palavra ontem. Professor, mas não está especificado, está estranho. Certo, gente, mas se trata de jornal. Tá? Então, o jornal do dia, ontem, o dia anterior. O jornal de hoje, tá? Dia 5 de novembro de 2020. Se você fala ontem, então dia 4. Tá? Vamos lá então, continuando. A época. Tá? As personagens, isso fica bem claro, né? Joaquim da Silva, no caso Pedro da Silva. Tá? O fato. Qual é o fato, gente? Será que é o fato aí relatado? Bom, não é? O fato foi que houve um assassinato de uma pessoa, certo? Por uma situação muito banal. Porque ele não quis pagar uma garrafa de cerveja. Isso acontece até mesmo entre familiares, tá? Bom, sobrou e ela é que nós vamos marcar. Não houve a especificação do modo em que ocorreu essa situação. Então, a letra E é a que nós queremos, certo? Bom, gente, nós temos agora a questão 4. Temos o texto, o padeiro, tá? Aí temos aqui um texto até um pouquinho grande, e aí vamos para as questões. Vamos lá, vou ler rapidamente, então. O padeiro. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais na véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve, é um lockout. Greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno. Acham que é obrigado o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido e conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café, vou me lembrando de que um homem modesto que conheci antigamente... Tá, olha só. Então, enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Tá? Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, que apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não há ninguém, é o padeiro." Interroguei-o uma vez: "Como tivera a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém?" Ele abriu um sorriso largo, explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer. E ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era. E ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: "Não é ninguém, senhora, é o padeiro." Assim ficara sabendo que não era ninguém. Olha só. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. E não quis detê-lo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, não fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina. E muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno. Eu era um rapaz naquele tempo, e às vezes me julgava importante porque o jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar. E dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos úteis e entre todos alegres. Não há ninguém, é o padeiro. E assobiava pelas escadas. Então, Rubem Braga. Agora, ótimo texto, né, gente? Então, tendo em vista o gênero e a tipologia textuais, analise os itens, tá? Então, vamos analisar aqui os itens. Qual é a correta, então? Bom, gente, nós temos a correta, então, aí. Eu vou falar já de cara a letra A, tá? Estão corretos apenas os itens 2 e 3. Por quê? Olha só, nós temos aqui então o 2.
Escrito em primeira pessoa? Sim, ele participa da história. Enfocando o fato do cotidiano ocorrido com o autor? Sim. O texto tem elementos claros que o revestem do estilo da crônica, tais como descrição ou narração de um fato do dia a dia. A crônica trata de fatos do dia a dia. Do ponto de vista do autor, também, a crônica trabalha com esta ideia. Tá? Linguagem simples e texto curto? Sim, a linguagem muitas vezes é informal. Tá? A 3. O primeiro parágrafo do texto mescla elementos narrativos e informativos que vão dar embasamento para o resto do texto? Sim. No início você até confunde, né? Você até acha que vai se tratar de uma reportagem falando sobre casos ligados a certa atividade profissional. Beleza? Agora, por que o 1 está incorreto? O exclusivismo dos elementos descritos e narrativos faz do texto um exemplo muito próximo do conto, uma vez que também está isento da impressão do autor sobre o que é abordado, pois o objetivo maior é o fato contado. Não é um fato em si contado, gente, com esta ideia pura. Tá? É uma crônica, você cria um ambiente, uma história, um fato, logicamente, né? Mas a intenção não é você simplesmente relatar algo que aconteceu. Tá? Ou mesmo, por exemplo, vamos dizer que se trata de um conto. O conto é um tipo de narrativa em que você vai ter um conflito principal com alguns, então, elementos da narrativa, logicamente, ao redor deste conto, e você, então, por ter somente um conflito, você tem uma história curta, certo? Mas o conto em si não tem a mesma objetividade da crônica, porque muitas vezes fatos do cotidiano em si não têm a obrigatoriedade de serem tratados no conto. Isso acontece no conto? Sim. Mas em si você tem elementos da narrativa mais trabalhados, tá, de forma mais particular, diferente da crônica, porque a crônica já trabalha de uma forma bem sucinta, ou seja, de uma forma bem mais rasa, mais, vamos colocar assim, passageira, cada elemento da narrativa. Porque a intenção não é em si produzir a história com todos os elementos, mas sim de trabalhar impressões pessoais, impressões do dia a dia com uma, então, conclusão inesperada para o leitor. Tá? Então nós temos essas diferenças e por isso nós, então, por meio dos elementos da narrativa, podemos entender quais são as diferenças entre os gêneros textuais. Tá? Ou seja, entre diversas produções literárias, como a crônica, o conto, o romance, a novela, tá? Entre outros. Tá bom? Então, beleza, gente, vamos ficar por aqui, terminamos esse exercício. Na próxima aula, nós vamos começar a fazer revisões para a prova bimestral. Tá bom? Então, tchau, tchau e até lá.